Vamos lá, preparados para começar o nosso treinamento de matemática financeira? Então, nesse nosso curso aqui, nós vamos abordar do básico ao avançado a respeito de matemática financeira. Nós vamos ver juros, vamos ver processo de capitalização, vamos falar de desconto, vamos falar de sistema de amortização, tabela price, tabela saque, análise de investimento, enfim, muito conteúdo bacana para você gabaritar as questões de matemática financeira no seu concurso. Preparada? Preparado? Então, vamos lá. Vamos começar aqui o nosso treinamento de matemática financeira. Então, essa primeira aulinha aqui, eu separei para vocês, esse primeiro módulo do nosso curso, eu separei a introdução à matemática financeira. Então, aqui nós vamos conceituar nomes, ideias que nós vamos usar durante todo o treinamento. Então, aqui nós vamos revisar alguns processos de porcentagem, por exemplo, que a gente vai precisar muito. Vamos ver qual é o conceito de montante, juros, desconto, capitalização. Então, cursos que eu vejo por aí, muitos livros que eu vejo, já chega ensinando direto juros simples, juros compostos, dando um monte de fórmula para você, e você acaba, de repente, se perdendo, porque acaba sendo conceitos que precisam de conceitos prévios que muitas das vezes não são apresentados. Então, pensando nisso, esse primeiro módulo do nosso treinamento é uma introdução à matemática financeira, e é muito importante você entender esses conceitos, porque são conceitos que vão durar durante todo o nosso curso aí. Desde o que eu vou falar para vocês hoje aqui, eu vou estar falando ainda lá na última aula do nosso treinamento, lá no último módulo, tá bom? Por isso a importância de você ficar muito ligado nos conceitos que eu vou apresentar aqui nessa aula. Tudo bem? É uma aula um pouquinho mais teórica, mas fundamental para toda a aprendizagem dentro da matemática financeira. Combinado? Então vamos lá. Vamos ver aqui. Deixa eu passar aqui. Vamos lá. Vamos ver aqui alguns conceitos, né? Então, primeiro, você vai ver nas questões de matemática financeira o tempo todo eu falando capital, tempo, montante. Se você tem algum material de apoio que você usa aí, algum PDF, se você usa algum livro, você vai ver que tem letras que cada livro acaba colocando, nomes que eles acabam usando letras diferentes, dependendo do professor, dependendo da doutrina que você usa para poder acompanhar o material de matemática financeira. Então, aqui nós vamos falar o conceito de cada um e quais são as letras que nós vamos usar, principalmente na hora das fórmulas, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, qual o conceito de capital? Capital a gente representa pelo C. Eu já vi livros e apostilas adotando como P, esse P de principal, tá bom? Então já vi muito aparecer em prova também P de principal. Mas normalmente o que as bancas organizadoras adotam é o C mesmo de capital, tá bom? Então a gente ao longo do nosso curso falou de capital, a gente vai adotar a letra C, tá? É o valor monetário, então estamos falando de dinheiro, tá bom? Valor monetário que pegamos emprestado ou que emprestamos ou que investimos. Então, quando eu estou investindo alguma coisa, quando eu estou pegando emprestado, quando eu estou emprestando, esse valor é o que a gente chama de capital, tá bom? Ele é sempre o valor presente, é o valor hoje do capital. Então, se você parar para analisar, cada vez que a gente vai no mercado fazer compra, a gente se assusta, não é verdade? Porque a gente vai no mercado, então às vezes com R$ 100, a gente compra uma determinada quantidade de alimento no mercado lá. Daqui a 2 meses, 3 meses, 5 meses, a gente vai no mercado, parece que tudo que a gente comprava antes, com aqueles mesmos R$ 100, a gente não consegue mais comprar. Por quê? Porque o dinheiro, ao longo do tempo, ele vai sofrendo alterações. Então, o peso de R$ 100 hoje já não é mais o mesmo peso dos R$ 100 daqui a 6 meses, daqui a um ano, porque existe processo de inflação, enfim, existem outros fatores que afetam nisso. Então, o capital que a gente considera é o valor do dinheiro naquele momento presente, tá bom? Beleza. Pode ser chamado de valor presente, aí ó, igual eu coloquei aqui, valor atual, porque é o valor hoje, pode ser chamado de principal, conforme eu citei, tá bom? Ou capital à vista, ou valor à vista, ou montante inicial. O montante, nós vamos falar dele daqui a pouquinho, tá bom? Mas eu já vi prova falar montante inicial.
Quando fala montante inicial, a gente está falando do capital, tá bom? Então pensa assim, eu pego R$ 1.000 e eu coloco numa poupança hoje, por exemplo. Então esse R$ 1.000 é o meu capital, é o valor que eu estou botando na poupança hoje. Aí vamos supor que daqui a 2 anos eu tenha lá 1.005, um exemplo. Então, esse 1.005 é um valor que eu vou ter daqui a 2 anos. Então, esse valor futuro, você vai ver comigo daqui a pouco que é um montante. Então, o que eu coloco hoje, o capital que eu invisto hoje, é o valor que eu pego emprestado hoje, ou o valor que eu empresto, esse é o capital hoje. Tá bom? Então, o conceito de capital é seu valor hoje. Na data, a gente chama de data zero. É a data inicial, a data hoje. Tá bom? O valor futuro vai ser o que a gente chama de montante. Tá bom? Mas isso a gente vai falar daqui a pouquinho. O tempo, o capital, ele vai sofrendo mudanças ao decorrer do tempo. E o tempo ele é muito importante. Então, o tempo que você vai pegar o dinheiro emprestado, o tempo que você financiou sua casa, o tempo que você vai investir o seu dinheiro. Então, sempre a matemática financeira vai estar trabalhando com o valor do dinheiro ao longo do tempo. Esse tempo ele pode ser representado por duas letras, T ou N. Tá bom? Você vai ver que na grande maioria das vezes eu vou acabar usando o T aqui. Mas se você tem algum livro que você está acompanhando, que você gosta de estudar por livros, PDFs, alguns professores eles usam N. N de número de períodos significa tempo, tá bom? Então qualquer, seja T, seja N, é sinônimo é a letra que representa tempo, tá bom? É o período que o capital foi utilizado ou investido. Pode ser expresso em dias, meses, bimestres, anos, né? Meses e anos aparece mais, né? Meses e anos. Mas pode aparecer bimestre, trimestre, quadrimestre, quinzena, né? Pode aparecer também. Então, tudo isso dá ideia de tempo. Então, a gente vai representar por T ou por N, tá bom? Montante. Montante, assim como capital, ele é um valor monetário também. Só que ele é o valor monetário após a incidência de juros. Por quê? Porque ele é o chamado valor futuro. Ele é o montante final, tá bom? Ele é chamado de valor futuro. Então pensa assim, se eu pego um empréstimo no banco hoje, tá? Esse valor que eu estou pegando hoje é o capital que eu estou pegando ali. Agora, o que eu vou pagar ao decorrer do tempo, né? Tudo que eu for pagar no final vai ser um montante. Então, eu peguei 5.000 emprestado, tá bom? E eu acabei pagando 8.000. Por quê? Por causa dos juros. Esses 5.000 que eu peguei emprestado é o capital. O 8.000 que eu vou pagar por causa dos juros é um montante. Tá bom? Felipe, e esses 5.000 que você pegou emprestado e você pagou 8.000, você acabou pagando 3.000 de juros, né? Então a gente pode dizer que o montante ele é o capital mais juros. Então pensa assim, vamos colocar no papel. Se eu pego 5.000 emprestado, fui lá no banco, eu quero um empréstimo. O banco, você quer um empréstimo? Quer. De quanto? De 5.000. Aí vai lá, o banco faz a simulação, taxa de juros, tal, te dá o contrato, você assina o contrato, pegou o dinheiro emprestado. Esse aqui é o capital. Então, ó, o capital aqui, nesse meu exemplo, 5.000. Tá? Beleza. Aí o banco fala assim, você vai pagar em quantas vezes? Ah, vou pagar em 24 vezes. Ah, você vai pagar em 24 vezes? Então, o seu tempo, 24 meses. Tá bom? 24 meses. Aí tem uma taxa de juros lá, que ele vai, não vou me preocupar aqui nesse momento. Mas aí depois desses 24 meses, aí você vai pagando, vamos supor que o total que você pagou um total de R$ 8.000 para o banco. Tá? Esse R$ 8.000 que você pagou é o montante. É o total pago, é o valor já acrescido de juros. Então, esse montante aqui, ó, ele é 8.000. E por que você pagou 8.000 nesse meu exemplo? Porque você pagou juros ao banco. Na hora que você pegou 5.000 emprestado, você está pegando um dinheiro emprestado do banco. E pelo fato de você pegar um dinheiro emprestado dele, você tem que pagar um aluguel desse dinheiro. Você vai ver comigo daqui a pouco que o conceito de juros é esse. Esse aluguel desse dinheiro. Então você está pegando um dinheiro que não é seu, que é do banco, e pelo fato de você estar pegando o dinheiro dele, você está pagando um aluguel. Quando você aluga um imóvel, por exemplo, aluguei um imóvel,
você não paga um aluguel para o dono do imóvel? É a mesma coisa. Quando você pega um dinheiro emprestado, você tem que pagar o aluguel por esse dinheiro. E esse aluguel acaba sendo os juros, tá bom? Então, nesse meu exemplo aqui, se eu peguei 5 mil e paguei 8 mil, eu estou pagando 3 mil de juros, concorda? Esses juros aqui, ó, ele é 3 mil. Então, repara que aqui já vem a primeira formulinha que a gente vai ter na matemática financeira, que o montante, ele é a soma do capital mais juros. Ou, se você preferir, os juros, ele é o montante menos capital. Por que os juros deu 3 mil? Porque a gente pegou 8 mil do exemplo e diminuiu de 5 mil. Isso dá quanto? 3 mil. É a mesma fórmula. É porque esse C aqui, eu estou passando ele para o outro lado, subtraindo, né? É a mesma fórmula. Então, o montante é sempre capital mais juros. Não importa se é juros simples, juros compostos, não importa. Essa fórmula aqui, ela é válida para qualquer regime de capitalização dentro da matemática financeira. Montante é sempre capital mais juros. Tá bom? Beleza. Então, repara que o valor do montante é o valor do capital acrescido dos juros. Por isso que o montante, ele já tem a incidência de juros nele. Já tem a incidência de juros. Tá bom? Ele pode ser chamado de valor futuro, porque é um valor total que eu vou pagar lá no final. Ele também pode ser chamado de valor nominal, valor de resgate. Então, se eu investir hoje R$1.000 na poupança e daqui a algum tempo eu vou ter 1.100, esse 1.100 é o valor que eu vou poder resgatar daqui a um tempo. Por isso ele é chamado também de valor de resgate. O montante será sempre maior que o capital. Por quê? O montante, ele é o capital mais os juros. Então, o montante vai ser sempre um valor maior do que o capital. Tá bom? O montante será o capital mais os juros, como já está aqui. Tudo bem? Beleza? Então, esses são 3 conceitos muito importantes. Capital, tempo e montante. Tudo bem? Até aí? Então, vamos seguindo. Juros. Juros é o rendimento que se obtém quando se empresta dinheiro por um determinado período. Juros é o aluguel do dinheiro que foi emprestado. Então, o que eu acho muito engraçado é que uma vez um amigo falou assim para mim, falou, Felipe, eu vou financiar uma casa que não sei o que e tal, né? Falando lá que ele estava querendo comprar a casa dele. Eu quero financiar a minha casa porque eu quero sair do aluguel. Ele falou isso, né? Eu quero sair do aluguel. Aí eu ri e falei para ele, você vai pagar a casa à vista? Ele, não, vou financiar a casa lá na Caixa Econômica Federal, acho que 25 anos, 30 anos. Eu falei, então você não vai sair do aluguel. Aí ele, não? Eu falei, não. Por quê? Porque se a casa que você está hoje alugada, a casa está hoje alugada, você paga um aluguel para o dono da casa, concorda? Ele é o que eu pago hoje. Eu falei, agora você vai deixar de pagar o aluguel para o dono da casa e você vai pagar um aluguel para a Caixa Econômica Federal, porque você vai pegar o dinheiro dela para pagar o imóvel e você vai ficar pagando juros para ele. E juros é aluguel. Então você não vai sair do aluguel, você vai continuar pagando aluguel. Só que esse aluguel agora recebe o nome de juros, tá bom? Ah, mas daqui a 30 anos a casa vai ser minha. Eu falei, aí é uma outra história. Aí eu concordo com você. Daqui a 30 anos, daqui a 25 anos, a casa vai ser sua. Aí tudo bem, aí você não vai estar mais pagando aluguel. Mas durante todo esse período de 25 anos, de 30 anos, você vai pagar um aluguel. Que muitas das vezes, esse aluguel que você vai pagar, se você fizer uma análise direitinho, é maior do que o aluguel que você ia pagar se fosse um imóvel que você estivesse pagando um imóvel lá, pagando por inquilino. Então, muitas das vezes, para quem tem um controle maior financeiro, mais vale ficar com o imóvel alugado ali e ir juntando um dinheiro para depois de um tempo pagar à vista. O problema é que nem sempre, a grande maioria das vezes, isso não acontece. Quem é que consegue ser disciplinado ao ponto de juntar dinheiro por 10, 15, 20 anos? É muito difícil. Então, por isso que muitas pessoas optam por financiar um imóvel, porque aí cria aquele compromisso, né, de todo mês ali pagar os juros ao banco, pagar aquela prestação da casa. Mas isso não deixa de ser um aluguel, tá bom? Então, aluguel do dinheiro é chamado de juros. Belezinha? Então, são conceitos que muita gente não sabe, mas que acontecem na matemática financeira. Então, juros, a gente vai usar a letra J, tá bom? Representa o aluguel do dinheiro ao longo do tempo.
Então, é o rendimento que se obtém quando você empresta dinheiro por um determinado período, tá? Os juros são, para o credor, aquele que tem algo a receber, uma compensação pelo tempo que ficará sem utilizar o dinheiro emprestado. Então, por que você paga um aluguel de uma casa, por exemplo? Porque na hora que você está usando uma casa que não é sua, aquele dono da casa, que é o credor, ele não está podendo usar aquela casa, porque a casa está contigo. Então, pelo fato dele não poder usar a casa que é dele, você tem que pagar aluguel para ele, porque é um bem que você está usando que não é seu, é de outra pessoa. E o dinheiro é a mesma coisa. Quando eu empresto dinheiro para você, por exemplo, esse dinheiro que está contigo, eu não estou podendo usar ele. E por causa disso, você vai ter que pagar aluguel por esse dinheiro, tá bom? Então, esse é o conceito de juros. Por outro lado, quem faz o empréstimo, tá, que é o devedor, em dinheiro ou faz uma compra a crédito, geralmente terá que pagar o acréscimo pela utilização do dinheiro ou pelo parcelamento da totalidade do valor do bem. Esse acréscimo também se dá o nome de juros, tá bom? Então aqui, esses conceitos aqui, eu peguei nessa fonte aqui nesse site significados.com, tá bom? .com.br, que é o conceito de juros, que nada mais é do que eu disse, o aluguel do dinheiro por um determinado período. Só vai ter juros quando tiver um período de tempo. Só vai ter juros quando tiver um período de tempo. Então, se você chega, preste atenção nesse conceito. Se você chega num determinado que vende móveis, por exemplo, tá? Se você vai comprar algum objeto qualquer, você vai comprar. Se você vai pagar à vista, você não vai pagar juros. Por quê? Porque você está pagando no ato. Então, tudo que você paga no ato, que a gente chama de pagar à vista, não corre juros. Tudo bem? Por quê, Felipe? Porque não passou tempo. Para ter juros, tem que passar tempo. Então, para você poder pagar juros para alguém, você tem que estar usando aquele determinado bem de alguém, seja dinheiro, seja um imóvel, por um determinado período de tempo. Tá bom? Então, se você comprou algo, deixou para pagar a prazo, você inevitavelmente você vai pagar juros. Tá bom? Por isso que tem muita gente que fala, 12 vezes sem juros. Pensa direitinho, porque se você chegar lá e for pagar à vista, você pode negociar, porque à vista as lojas acabam dando um percentualzinho, porque qualquer parcelamento vai ter juros, tá bom? Então, se você chega lá, tá lá, R$1.000, 10 vezes sem juros de R$100, você pode ter certeza que dentro desses 10 vezes de R$100 tá embutido juros ali sim, tá bom? Então, se você chegar, se você negociar esse valor à vista, você consegue um desconto, que é justamente esse desconto, é tirar os juros pelo fato de você estar pagando à vista, tá bom? Só que isso muita gente não sabe, então muita gente acaba achando que é um financiamento sem juros, onde na verdade não é. Se tem parcelamento, inevitavelmente tem juros, tá bom? Quando você paga à vista, você pode chorar um desconto, tá bom? Se a loja não der o desconto, tudo bem, acaba estando no direito dela ali, porque o bem pertence a ela, ela vai vender para você da forma que ela achar melhor, tá bom? Mas se você negociar direitinho ali, muito provavelmente você vai conseguir um desconto no pagamento à vista. Só que muitas das vezes a gente acaba não tendo valor à vista, a gente acaba optando pelo parcelamento e por isso as lojas jogam com isso. Né? Parcelamento sem juros. Isso aí não existe. Se tem um período de tempo, com certeza tem juros. É que esse juros ele está embutindo no valor à vista. Por isso que quando você negociar, você chega ali, você, eu vou pagar a prazo, eu vou pagar à vista. Você negocia ali, você chora um pouquinho, você com certeza você consegue esse desconto, porque a loja sabe que o parcelamento tem incidência de juros sim. Tudo bem? Beleza? Então, estou te dando dicas aqui até para você usar no seu dia a dia. Vamos lá. Capitalização. Que conceito é esse de capitalização? A capitalização é a forma de rentabilização do capital. Em suma, pode ser entendido como um processo de acrescentar juros ao capital. A forma de capitalização pode ser habitualmente do tipo simples ou composta. Então, aqui o que acontece é o seguinte. Capitalização, em resumo, é o processo de acrescentar juros ao capital. Então, quando você pega um dinheiro lá e bota o dinheiro na poupança, R$1.000. Estou falando poupança, se bem que a gente nem pode dizer muito que poupança é investimento hoje em dia, né? Porque poupança
Tem ano aí que a poupança acaba ficando com rendimento negativo por causa da inflação, mas não vou entrar nesse critério aqui agora não. Isso é papo para aulas mais aprofundadas aqui dentro do nosso treinamento da matemática financeira. Mas o que eu estou dizendo é, vamos usar a poupança que muita gente conhece. Eu chego lá e coloco R$1.000 na minha poupança. Vai sofrer alguma alteração esse dinheiro amanhã? Não. Depois da manhã? Não. Depois da manhã? Não. Vai ficar ali 30 dias sem sofrer alteração. Por quê? Porque ainda não houve capitalização. Aí depois de um mês, porque a poupança ela tem capitalização mensal, então depois de um mês vai ocorrer a primeira capitalização. Então o 1.000 vai ser inserido ali um valorzinho pequenininho, que é aquele rendimento daquele mês. Na hora que esse 1.000 passou a ser R$1.000, 1.001, só para arredondar aqui, esse 1.000 passou a ser 1.001, aí houve a capitalização. Porque aí, ó, o valor ele foi alterado. Eu peguei os juros e joguei os juros dentro desse capital. Aí acabou acontecendo um montante. Por quê? Porque se eu botei R$1.000 hoje, daqui a um mês eu vou ter 1.001. Só um exemplo aleatório, tá bom? Eu vou ter 1.001. Então esse 1.001 que eu vou ter daqui a um mês é um montante. E o montante ele veio do processo de capitalização. Porque eu peguei os juros e acrescentei ao capital. Tá bom? E aí, via de regra, existem outros tipos de capitalizações que nós vamos estudar aqui. Capitalização contínua, por exemplo. Mas, via de regra, o que as bancas examinadoras mais gostam de cobrar é a capitalização simples ou a capitalização composta. Que nesse módulo você vai ver o processo como é de cada um deles, tá bom? A diferença entre eles. Então, a capitalização, esse processo de acrescentar juros ao capital, ele pode acontecer de maneiras distintas. Eu posso acrescentar sempre o mesmo valor, que você vai ver que esse é o conceito de capitalização simples, ou pode ser acumulativo, a chamada bola de neve. Aí vai ser capitalização composta, tá bom? Mas isso a gente vai ver nos slides mais aqui na frente. Mas capitalização é isso, é o processo de acrescentar juros ao capital, beleza? Desconto. Desconto é a compensação recebida pelo pagamento adiantado. Então, quando que você tem desconto? Quando você está pagando adiantado. Lembra que eu falei daquele parcelamento lá? Eu vou comprar lá uma televisão. Vou parcelar em 10 vezes. Né? Aí tá lá, 10 vezes sem juros, né? 10 vezes sem juros. Mas se você chegar lá e falar assim, não, eu vou pagar à vista. Então, aquelas parcelas que você pagaria a prazo, você está pagando agora, você está pagando à vista, você está pagando antecipado, está pagando adiantado. Por isso, a loja vai, na maioria das vezes, vai te dar um desconto, porque você vai pagar à vista. Então, muitas das vezes está lá, né? Pagamento a prazo, 10 vezes de tanto. Pagando à vista é um pouco menos. Por que é um pouco menos? Justamente por esse desconto. Porque você está pagando antecipadamente aquelas parcelas que você pagaria ao mês. Tá bom? Que você pagaria no futuro, você está pagando hoje. Então, sempre que você está antecipando alguma coisa, você vai ter ali o desconto, tá? O termo desconto também se aplica à antecipação de recebíveis, operação de crédito. Como exemplo clássico, podemos citar o desconto de cheque pré-datado, comum no sistema bancário, né? Então, esse desconto, ele acontece muito em sistema financeiro, desconto de duplicata, por exemplo, né? Se você vai fazer prova para auditor fiscal, por exemplo, tem contabilidade, tem muito lá, né? Duplicata descontada, tal. Então, o desconto ele acontece muito porque, às vezes, você tem uma empresa, tá? Você pensa assim, você tem a empresa, aí vamos supor que uma empresa A, deixa eu mostrar aqui para vocês, eu tenho uma empresa A aqui, ó, uma empresa A. Aí essa empresa A, ela vendeu, tá? Ela vendeu um determinado objeto para um cliente, tá? Um determinado objeto por R$1.000. R$1.000. Aí esse cliente aqui, ele pagou R$1.000 para a loja A, vou botar assim. Esse cliente pagou R$1.000 para a loja A. Então, a loja A tem esse R$1.000 aqui. Muitas das vezes é um cheque. Vamos colocar cheque aí. Pagou lá, R$1.000 um cheque. Só que muitas das vezes esse cheque ele está pré-datado. Então, é um cheque que o cara colocou para daqui a 30 dias, por exemplo. Daqui a 30 dias. Aí a empresa A vendeu a mercadoria e está com cheque para receber daqui a 30 dias, R$1.000. Só que a empresa A talvez precise desse dinheiro agora. Então o que ela faz? Ela vai até o banco, então tem um banco aqui, ó.
ela vai até o banco e diz o seguinte: olha só, banco, eu tenho um cheque aqui de R$ 1.000 para receber daqui a 30 dias, mas eu preciso desse dinheiro agora. Aí o banco fala assim: ah, você quer receber esse R$ 1.000 aqui agora? Quero. Só que ele não pode descontar esse banco, porque esse banco aí ele já está pré-datado. Ele já está datado para daqui a 30 dias. Não pode descontar do cliente esse dinheiro. Aí o que o banco faz? O banco vai e dá um desconto nesse cheque. Que processo é esse? É um processo que funciona assim. O banco fala: tudo bem, me dá esse cheque. Então, o banco fica com um cheque de R$ 1.000 para receber daqui a 30 dias. E fala assim: beleza, eu te dou esse dinheiro, só que eu não vou te dar esse R$ 1.000. Eu vou dar um desconto em cima desse cheque. Então, eu vou te dar, por exemplo, 800. Aí a empresa A, que precisa do dinheiro, topa. Fala: beleza, então me dá. Ela recebe 800 e o banco daqui a 30 dias vai receber esses R$ 1.000 do cliente. Então, quem vai descontar esse dinheiro aí vai acabar sendo o banco. O banco pega daqui a 30 dias, compensa esse cheque e fica com o dinheiro do cliente. Então, esse é um processo de desconto também, que muita gente não conhece. Muita gente só conhece o processo de desconto, aquele que a gente vai na loja, chora ali o preço, né? Tá lá, R$ 100. Ah, me dá um desconto aí. Tá bom, vou te dar um desconto de 10%, 20%. Muita gente conhece esse desconto. Agora tem esse outro tipo de desconto também, que funciona desse jeito aí. Tudo bem? Beleza? Ah, Felipe, entendido. Note que os juros será atrelado ao tempo com que o capital ficou emprestado. Por isso eu falei aluguel para você. Então é assim, ó, eu tenho um capital, preste atenção nessa linha do tempo que ela vai aparecer muito dentro do nosso curso e muito dentro de questões de prova. Ó, eu tenho um capital, eu vou chamar de C aqui. Isso é o capital C, tá bom? E depois de um determinado tempo, que pode ser T, pode ser N, tanto faz, depois de um determinado tempo, eu vou ter o meu montante. Repara que esse período daqui, que o capital foi utilizado por alguém, vai ter que pagar aluguel para o dono desse capital. Então, se você pegou R$ 1.000 emprestado no banco e você está usando esse R$ 1.000, você vai ter que pagar aluguel dele para o dono do dinheiro, que é o banco lá, né? Então, esse período aqui é o período que vai rolar juros. Tá? E na hora que você for pagar as prestações, na hora que você for pagando as prestações, você vai estar pagando esse aluguel dos juros. E quando os juros é acrescentado ao capital, para se formar um montante, esse aqui é o processo de capitalização. Capitalização. Então, capitalização é justamente esse processo de se acrescentar juros ao capital. Tudo bem? Beleza? Então, é esse processo que funciona. Então, ó, a data zero, essa data zero, a gente chama de data de início. Na data zero é quando eu tenho o capital, tá bom? Se você fosse pagar naquele mesmo ato, não teria juros. Na data zero, na data inicial, não tem juros. Mas aqui, ó, numa data futura, então isso aqui pode ser a data 1, se você for pagar daqui a um mês. Pode ser a data 2, se você for pagar daqui a 2 meses. Pode ser a data 3, se você for pagar daqui a 3 meses. Tá bom? Aqui eu estou fazendo um único pagamento. É como se você estivesse pegando R$ 1.000 emprestado hoje e daqui a um mês você vai devolver para o banco 1.100, por exemplo. Tá bom? Seria esse exemplo aqui. Felipe, e se eu fosse pagar um pouquinho a cada mês? Aí o desenho seria diferente. Seria assim, ó. Você pegou um capital emprestado hoje, tá? Aí você vai pagar aqui, ó. Daqui, essa é a data zero. Daqui a um mês, você vai pagar a prestação 1. Daqui a 2 meses, você vai pagar a prestação 2. Aí o que a gente faz? Quando a prestação é igual, a gente acaba colocando a setinha na mesma altura, para poder ficar uma coisa mais uniforme, né? Agora, se você vai pagar um pouquinho no primeiro mês, vai pagar uma prestação maior no segundo mês, aí a gente coloca a setinha assim, tá bom? Aí o segundo mês vai ter um pagamento um pouco maior, tá bom? No terceiro mês, eu vou pagar mais ainda. Então, uma seta um pouco maior aqui. Então, aqui, ó, são os pagamentos.
tá bom? Aí vamos supor que o pagamento você quitou no terceiro mês. Então ficou aqui, ó, 3 pagamentos. Aí nós vamos ver ao longo do nosso curso como é que a gente calcula essas parcelas, quando elas são iguais, quando elas são diferentes. Então tudo isso a gente vai ver ao longo do nosso curso, tá bom? Então essa linha do tempo, ela vai aparecer muito, tá bom? Lembrando que esse valor inicial aqui, ó, na data zero, é o capital, tá bom? E o montante acaba sendo a junção daquelas parcelas todas que você acaba pagando ali, né? Porque dentro dessas parcelas, cada parcela vai incidir ali juros. Tudo bem? Beleza? Mas por enquanto eu quero que você se preocupe apenas com essa ideia de um único pagamento. Então vamos supor que eu peguei o dinheiro hoje e eu vou pagar ele daqui a um mês. Então aqui, ó, a data 1. Aí a gente não bota a data, né? A gente bota só 1. Então aqui, ó, é a data 0, a data inicial, e aqui a data 1. Se passou tempo, teve juros. Se teve juros acrescentado a esse capital, é o processo de capitalização, aonde se forma um montante, tá bom? Então, essa aqui é a forma como a gente representa na linha do tempo, essa linha temporal, esse processo da matemática financeira. Tudo bem? Beleza. Ah, Felipe! Então, estou começando a entender aqui essas termologias dentro da matemática financeira. Fico feliz que você realmente esteja entendendo, espero que esteja entendendo, tá bom? Como a gente já está aí com o nosso tempo quase que esgotado, né? Eu vou parar aqui um pouquinho, tá? Vou parar esse primeiro vídeo aqui. Daqui a pouco a gente volta vendo outros conceitos. Nós já vimos tempo, vimos capital, tempo, juros e montante. Agora vamos falar de taxa de juros, tá bom? E qual é o conceito da taxa de juros? Qual é a diferença entre taxa de juros e juros, né? Você vai ver que juros é um valor monetário, taxa de juros é um percentual que se aplica em cima do capital ali para que você possa calcular os juros, tá bom? Então, taxa de juros, você vai ver comigo daqui a pouco que é um percentual. Juros é o valor monetário, é o dinheiro, tá bom? Mas isso fica para o nosso próximo bloco. Vai lá, toma uma água, vou tomar a minha aqui também, ó. Vai lá, toma uma água e volta daqui a pouquinho para a gente continuar o nosso treinamento da matemática financeira.